Se eu peco sem saber, é pecado? E se eu peco, mas me arrependo, eu pago as consequências disso? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Bruna Silva, e ela perguntou exatamente isso. Se eu peco sem saber, é pecado? Se eu me arrependo do meu pecado, eu vou pagar as consequências disso? Antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro. Antes dos pedidos de oração, ontem eu gravei um vídeo em pé, hoje eu estou gravando de novo. Eu gostaria da opinião dos irmãos, se vocês gostaram ou não de gravar em pé. Não sei se fica diferente, não sei se muda alguma coisa para vocês. Então deixa nos comentários se você gostou ou não, que aí eu vou estar gravando ou em pé ou sentado. Ontem eu gravei em pé por uma necessidade, hoje eu estou gravando em pé para testar novamente esse formato. Vamos lá, os pedidos de oração de hoje. A irmã Solange Calistro, ela veio agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por ela, e ela pediu oração para que ele continue dando essa força que ele tem dado e pela proteção das nossas famílias aqui, tem sempre assistido no canal, a família dela e tantos outros irmãos. Então possamos estar orando pelas famílias e ter esse sentimento de gratidão por tantas coisas boas que Deus tem feito por nós. A irmã Neuzinha Couto pediu oração pelo pai, pelos filhos, pela nora, pelo genro e pelos netos, pela família toda. Possamos estar orando pela família da irmã Neuzinha. E o irmão Álvaro Teixeira pediu para que intercedemos por ele, porque ele está se preparando para fazer a prova do Enem. Um jovem estudando a palavra de Deus, um jovem aqui conosco no canal. Amém por isso, irmão. Deixei um comentário um pouco mais extenso para você. Vou estar orando pela sua preparação, que você saia muito bem na prova. Então, peço aos irmãos também estejam orando pelo irmão Álvaro. Então vamos lá, a pergunta da irmã Bruna. Se eu peco sem saber, é pecado? E se eu me arrependo do pecado, eu pago as consequências por isso? Vamos abrir a Bíblia, vamos ver isso. Atos, capítulo 17, verso 30. Atos 17, verso 30. Vou tentar deixar o celular aqui que eu não fico pegando. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Deus não conta o tempo da ignorância. Se você pecou sem saber que era pecado, descobriu que era pecado, Deus não conta aquilo como uma transgressão, como um conhecimento. Ele te perdoa por isso. Então, sim, se você peca sem saber que é pecado, ele não se torna um pecado, mas entra um porém aí. Isso daí está referente àquilo que você não sabe porque você não quer saber. Vamos lá, você tem a Bíblia em mãos. E aí você não estuda a Bíblia, você não quer saber da Bíblia. Você sabe que quando você tiver o conhecimento que tem dentro da Bíblia, você vai ser responsável por fazer e aplicar aquilo em sua vida. Então você não estuda por isso. Você já vai ser culpado como se você soubesse. Porque você não quis buscar o conhecimento. Porque você negligenciou o conhecimento. Então se eu não guardo o sábado porque eu não conheço, Deus perdoa isso. Se eu não guardo o sábado porque eu não conheço, porque eu não estudo a Bíblia, porque eu não quero saber o que tem dentro dela, aí eu me torno culpado por tudo isso. Certo? Então, se eu peco sem saber que é pecado, eu sou perdoado daquilo por Deus. Deus não vai contar aquilo como uma falta minha. Mas a partir do momento que eu negligencio o estudo, que eu negligencio buscar o conhecimento para conhecer o que devo ou não devo fazer, então eu sou culpado por aquilo. E agora o outro ponto. Se eu peco e me arrependo, eu pago as consequências? Vamos lá. Vamos ler dois textos. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu peço perdão, eu sou perdoado. Isso é ponto que não é da pergunta, mas é importante ressaltar. Se eu busco perdão, se eu peço perdão, eu sou perdoado e Deus pode me purificar de toda injustiça. Então,
O sangue de Cristo, ele me limpa, me torna alvo como a neve. Então, sim, sou perdoado, não sou mais culpado por aquilo. Mas tem um ponto, Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Para complementar esse raciocínio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque, o verso 8, porque aquele que semeia a sua própria carne na carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então, se eu estou fazendo as obras da carne, eu vou colher as coisas da carne, eu vou colher a corrupção, eu vou colher a corrupção, vou colher a morte. Se eu semeio coisas do Espírito, eu vou buscar cada vez mais do Espírito, vou me aproximar cada vez mais de Cristo, vou colher a vida eterna. Mas, e nesse ponto que eu fiz uma coisa errada, pequei, me arrependi, eu vou pagar as consequências por isso? Não tem como eu não pagar as consequências por isso. A gente consegue pegar as duas perguntas e unir numa só na questão das consequências. Eu não sei que fumar dá câncer. E aí eu fumo minha vida inteira. Descobri que fumar dá câncer. Parei de fumar. Mas o câncer já está instalado em mim. As consequências já estão ali. Fumei minha vida inteira, sabia que fumar era pecado. Conheci a igreja, me arrependi, não fumo mais. As consequências do fumo estão ali, já prejudicou por aquilo que você já fez. Então, você vai colher as consequências sim, você semeou aquilo. Por mais que você não soubesse, as consequências você não consegue fugir. Isso daí não só com relação a prejudicar a si mesmo, mas prejudicar o próximo. Vamos lá, um exemplo. O exemplo mais fácil é do assassinato. Você matou alguém. Você se arrependeu daquilo. Deus te perdoa por você ter feito. O ladrão na cruz, ele foi perdoado. Mas as consequências dos nossos atos passados, elas nós não somos eximidos das consequências. Nós temos que pagar as consequências. O ladrão na cruz viveu uma vida de pecado. Quando estava ali na cruz, ele pediu perdão, se arrependeu e foi salvo. Estará nos céus conosco. Nós não sabemos o que ele fez a vida inteira, mas ele deve ter matado, deve ter roubado. A consequência dos atos dele, ele pagou ali na cruz, ao lado de Cristo. Então ele morreu por aquilo que ele fazia, mas foi perdoado. Nós somos perdoados das nossas faltas, tendo conhecimento que era pecado ou não, nós somos perdoados quando nós pedimos o perdão, no caso de ter conhecimento, mas as consequências nós iremos pagar, as consequências nós iremos colher. Bebi a vida inteira, tenho uma cirrose, me arrependi, mas as consequências não mudam. O fato de você já ter feito aquilo ali, você vai carregar as consequências consigo. Isso faz parte da justiça também. Porque seria muito fácil. Se você faz a vida inteira errada e se arrepende e não paga por isso. Quantas pessoas estariam fora do presídio se arrependessem e não tivesse as consequências ali de ter que cumprir a pena daquilo que ela fez? Então, sim, nós temos e iremos pagar as consequências dos nossos atos. Nós sabendo que ele é pecado, nós sabemos as consequências, mesmo se nós sabermos ou se não soubermos as consequências dele. Se nós sabemos que o fumo vai dar câncer, nós fumamos, nos arrependemos, o câncer pode estar ali, pode não estar. A mesma coisa a bebida, e mesmo tantas outras coisas. Estou dando esses dois exemplos que são os exemplos mais fáceis, porque são doenças que vão acarretar. Mas todo pecado, aliás, não só o pecado, toda ação gera uma consequência. Então, se eu faço ações boas, eu posso ter consequências boas. Se eu faço ações ruins, eu terei consequências ruins. Espero ter explicado para a irmã Bruna que sim, nós pagamos as consequências quando nós cometemos um ato, independente de sabermos ou não.
temos a certeza que somos perdoados por Deus quando nós pedimos o perdão, mas as consequências nós não conseguimos fugir delas. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã Bruna. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários aí sobre esse tema, sobre qualquer outro tema. Ou você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu estou sempre lendo, respondendo a todos e orando por todos. Convido agora os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudá-la, Senhor amado. Pai querido, obrigado, Senhor, por perdoar o nosso tempo de ignorância. E obrigado, Senhor, porque mesmo tendo consciência do nosso pecado, quando nos arrependemos, confessamos a Ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar com o sangue de Cristo, Senhor amado. Obrigado por isso também. Pai querido, te pedimos sabedoria para que possamos sempre fazer a Tua vontade, que colhemos bons frutos nos nossos atos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.